Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dentro da área de calorimetria, só recordando algumas coisinhas que a gente já discutiu. A gente já falou sobre quantidade de calor sensível e sobre quantidade de calor latente. Separando as duas coisas para ficar bem claro na cabeça de vocês, quantidade de calor sensível é aquele calor que eu forneço ou retiro de um corpo para que eu mude a temperatura dele sem mudar a temperatura. Lembrando que, ou sem mudar o estado físico, tá bom? Lembrando que, se eu fornecer calor para um corpo, a temperatura dele aumenta. Se eu arrancar calor de um corpo, a temperatura dele diminui. Tudo bem? Mas não muda o estado físico, hein? Tem que lembrar disso. Já o calor latente é o oposto. É aquele calor que eu forneço ou retiro de um corpo para que ele mude seu estado físico sem mudar sua temperatura. Discutimos bastante sobre isso. Pegando isso como base, a gente consegue analisar dentro de um gráfico como que esse corpo se comporta e qual é o tipo de calor que ele recebe só batendo o olho no gráfico. Então vamos resolver isso? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês, montei um gráfico. O gráfico da nossa análise é sempre de temperatura aqui no eixo Y por quantidade de calor aqui no nosso eixo X. Beleza? A nossa substância em análise aqui é água, H2O, tá bom? Então, água. A água, quando ela está numa temperatura de -4, ela está congelada, então ela está no seu estado sólido. Como que eu faço para que ela derreta? Eu tenho que fornecer calor. Para que eu consiga fazer com que um cubo de gelo entre em fusão, eu preciso que ele atinja a temperatura zero. Então, olha o raciocínio. Se eu forneço calor, mas ainda não está mudando a temperatura, ou não está mudando o estado físico, apenas a temperatura, o corpo recebe quantidade de calor sensível. Então, aonde houver variação de temperatura, o corpo está recebendo quantidade de calor sensível. Olha esse gráfico aqui, ó. Inicia-se na temperatura de -4. Como eu disse, para que o gelo entre em fusão, ele derreta, ele precisa atingir a temperatura zero. Então eu vou começar a fornecer calor para esse corpo, para ele sair da temperatura de -4 e chegar no zero. Para ele sair de -4 e chegar no zero, o gráfico ele tem que subir. Por quê? A temperatura tem que aumentar e o calor tem que crescer também, eu tenho que fornecer mais calor. Então, eu forneço calor até um determinado valor aqui, certo? E qual o calor fornecido? Quantidade de calor o quê? Sensível. E o corpo ainda está no estado sólido. Quando ele atingir o zero, esse corpo ele vai começar a mudar o estado físico. Então, paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, esse corpo vai começar a derreter. Então, ele fica um tempo recebendo calor latente, só mudando o estado físico, sem mudar a temperatura. Veja, até aqui foi o valor máximo de quantidade de calor sensível que eu forneci para o corpo atingir o ponto de início de mudança de estado físico. Então, nesse trecho, veja que ele fica na temperatura zero, mas ele está aumentando o calor. Até aqui, ele recebeu quantidade de calor o que, pessoal? Sem mudar aqui a temperatura, calor, quantidade de calor latente. Muda seu estado físico sem mudar a temperatura. Então, aqui ele está no processo sólido mais líquido. Sólido mais líquido. Parte sólida, parte líquida. Quando chega aqui, ó, todo sólido virou líquido. Então, daqui para cá, ele é só líquido. E quando a água ela é líquida, para que eu vaporize a água, eu tenho que variar a temperatura, ela tem que sair do zero e chegar no 100. Então, quando eu chegar aqui, eu vaporizei, certo? Quando atingiu 100. Só que eu tive que variar a temperatura sem mudar o estado físico. Então, recebeu quantidade de calor sensível. E aí eu fico um tempo na situação que eu sou parte líquida e parte gasosa. Parte líquido, parte gás. Desta forma, eu fico um tempo recebendo uma determinada quantidade de calor, mudando o meu estado físico, mas sem mudar a minha temperatura. Então, eu fiquei recebendo uma determinada quantidade de calor latente, pessoal. E aí, até esse ponto aqui, né? Porque daqui para cima eu só sou gás. E aí eu recebo quantidade de calor sensível de novo para mudar a temperatura
e aí vai. Portanto, veja, esse gráfico é chamado de diagrama de aquecimento de um corpo. Você consegue relacionar qual é o estado físico dele, de acordo com qual tipo de calor ele está recebendo. Então, dentro dessa análise aqui, ó, você consegue calcular os calores e montar o seu diagrama. Muito importante que vocês saibam fazer essa análise. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a parte teórica que eu queria passar para vocês hoje, certo? E aí, vamos resolver exercício para fixar bem isso na cabeça de vocês? Então, vocês vão encontrar essa leitura na página 28 da apostila de vocês. E aí, dando continuidade, vocês vão ver aqui um diagrama de aquecimento muito parecido com o que eu construí, certo? Um exercício resolvido. E agora, por fim, vamos dar uma olhada nas questões aqui desse trecho, né? Nós já resolvemos a questão de número 1, a questão de número 2, né? Vamos ver agora a questão de número 4. A questão de número 4 vai envolver esse diagrama. Então, vamos resolver em conjunto, pessoal. Eu vou apagar aqui e vou dar um start em uma nova página em branco para a gente poder analisar isso. Antes disso, você tem que saber construir o gráfico, porque essa questão vai pedir gráfico. Então, olha só, eixo Y aqui, ó, eixo Y sempre... Opa, deixa eu mudar a cor para não confundir, tá bom? Então, aqui, ó, o eixo Y sempre vai relacionar a temperatura em graus Celsius, certo? O nosso querido eixo X sempre relacionando aí a nossa quantidade de calor recebida ou perdida em calorias. Você pode encontrar essa quantidade de calor em joules, certo? E aqui também pode encontrar em Fahrenheit. Isso pode acontecer, tá bom? Em alguma questão. Vamos ver aqui o que a questão número 4 fala. Ó. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 em vapor de água a 120? Então veja, eu quero tirar um cubo de gelo do menos 20 e chegar, fazer ele vaporizar lá a 120. Então, a questão fala, represente o diagrama de aquecimento correspondente. Aí você tem diversos dados aqui para você poder calcular as quantidades de calor para que você tenha essas mudanças, certo? E aí, como que você constrói esse gráfico, né? Você traça os eixos, e aí logo em sequência você já vem fazendo, pensando já nos estados físicos. Você sabe que daqui para cá, ó, opa, um minuto. Você sabe que daqui para cá ele está variando a temperatura. Então ele ainda está no próprio estado físico sólido. Aí depois ele vai ficar sólido mais líquido por um tempo. Depois, líquido apenas. Em sequência, líquido mais gás, para depois ele virar única e exclusivamente gás. Então pode ir fazendo já sólido, sólido mais líquido. Líquido, líquido mais gás, gás. E aí os valores você vai ter que tirar de acordo com o que o enunciado fala. Você vai no enunciado e lê de novo. Ó, qual a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 20? Então, pera lá. Eu sei que a temperatura de saída dele aqui, ó, é menos 20, certo? Deixa eu apagar aqui, fazer de preto. Então, opa, menos 20. Importantíssimo isso aqui, beleza? Quer chegar em vapor de água a 120. Então, aqui em cima, ó, aqui em cima, que tem que ser só a temperatura do vapor, tem que ser 120, certo? Portanto, aqui, ó, é 120. Eu sei que ele vaporiza a 100. Então, em 100, ele já vai entrar no processo de vaporização. Portanto, aqui vai ser o nosso 100, certo? E aqui é a nossa origem, é o nosso zerinho de análise, ok? Agora falta a gente colocar aqui
Vamos colocar aqui os estados para vocês não se perderem. Ó. Aqui é sólido mais líquido. Aqui o corpo é só líquido. Aqui está mudando, então líquido mais gás. E aqui só gás. Certo? Agora, dessa forma, a gente vai analisar o quê? O que a gente vai colocar como valores aqui? A gente precisa saber qual é a quantidade de calor que o corpo recebe para que ele saia do estado sólido e comece a fundir. Portanto, de 0 até quanto aqui ó, eu preciso fornecer? Qual é o valor dessa quantidade de calor? E aí você precisa calcular. Portanto, a gente vai calcular primeiro uma quantidade de calor sensível, né? Ó, aqui é calor sensível, eu vou chamar de trecho 1. Então, trecho number 1 aqui, ó. Vamos lá. A gente sabe que o calor específico da água é 1, mas aqui ele é sólido, então é gelo, portanto é meio, certo? Então vamos lá. Q igual a mc delta θ, certo? Vamos substituir? Quantidade de calor. Lembrando que estamos calculando esse valor aqui de quantidade de calor, né? De 0 até quanto eu precisei fornecer para ele sair de menos 20 e chegar no zero. Vamos ver? Massa 100. Calor específico, aí vem a dica. É 0,5. Coloca meio. Certo? Em fração, ó, fica mais fácil. Variação de temperatura. Final. Bom, ele atinge o zero. Então, final. Certo? Inicial é menos 20. Então, menos... Outro parênteses, menos 20. Certo? Então, qual é a nossa quantidade de calor 1? Vamos lá. 100 dividido por 2, 50. Vai multiplicar quanto? 0 menos menos 20. Menos com menos mais. Então, 0 mais 20, 20. Certo? Então, a quantidade de calor 1, aí, que é essa parte aqui. Não pode esquecer de colocar aqui a 1 também. 5 vezes 2, 10. Quantos zeros temos? 1, 2. Então, 1, 2. 1000 calorias, certo? Portanto, ó, 1000 calorias é este valor. Então, como essa reta é uma reta de valor, de quantidade de calor, aqui eu tenho que colocar o valor 1000. 1000 calorias, certo? Agora a gente precisa achar esse valor aqui, ó. Então, deem uma olhadinha aqui de novo. Certo? Vou apagar. Vou chamar esse trecho aqui de trecho 2. Trecho 2. Agora veja. No nosso trecho 2, olha o que é interessante você prestar atenção. Ali, no sólido mais líquido, não está tendo mudança de temperatura. Por quê? Quando muda o estado físico, qual o calor que eu forneço? Calor latente. Então eu sei que Q é a quantidade de calor para mudar o estado físico, é igual a M vezes L. Então, eu vou vir aqui nos dados, ó. O calor latente de fusão aqui, eu estou fundindo o gelo, é 80. E a massa, 100. Então, essa quantidade de calor 2 será massa 100, calor latente de vaporização 80. Portanto, a quantidade de calor 2 será igual ao quê? 8 vezes 1, 8. E 3 zeros. 8.000 o quê? 8.000 calorias fornecidas. Então, veja. Daqui para cá eu tive que fornecer 8.000. Se na minha reta aqui já é 1.000 e eu forneci 8.000, aqui é o valor 9.000. 9.000. Beleza? Agora eu preciso calcular este valor aqui, ó. Este valor. Ó. O valor de quantidade de calor para que o corpo saia do zero e chegue até o 100. Para variar a temperatura, eu forneço calor sensível. Então, vamos apagar de novo, certo? Vou chamar essa nossa parte aqui, ó, de parte 3. Vamos calcular esse calor 3. Então, parte 3. Quantidade de calor 3 será um calor sensível. Então, MC delta θ. Quantidade de calor 3, vamos lá. Vamos lá. Massa 100 gramas, que agora é tudo líquido, né? Calor específico da água, agora é líquido aqui, ó, 1.
Mais fácil de fazer conta, né? Vamos lá? Final menos inicial. O final é 100 e o inicial é 0. Daqui para cá, né? Ó. Então, 100, final, temperatura final, menos temperatura inicial. Então, quantidade de calor, 3, será igual a quanto? 100 vezes 100, só 1 vezes 1 e coloca 4 zeros, né? Então, veja só, 10.000 calorias é o valor que eu tenho que fornecer daqui até aqui. Veja, se aqui eu já tenho 9 e eu forneci mais 10.000 calorias, eu tenho aqui 10.000 mais 9.000, 19.000 calorias aqui. É este ponto do nosso gráfico. Beleza? Agora falta calcularmos o quê? O nosso calor aqui, né? Ó. Vamos resolver isso aí? Veja, novamente, agora ele está virando gás. Não está mudando o estado físico na nossa parte 4, nosso trecho 4 aqui do nosso gráfico. Se ele não está variando a temperatura, mas está mudando o estado físico, nossa parte 4 pressupõe um cálculo pela equação da quantidade de calor latente, M vezes L. Vamos substituir, pessoal? Quantidade de calor 4, massa. Massa 100. 100 gramas de água estão virando vapor. Agora, qual o calor latente de vaporização aqui, ó? 540. 540. Portanto, quanto é essa quantidade de calor que eu forneci só nesse trecho aí, ó? 540 mais quantos zeros, pessoal? Mais 2 zeros, né? Olha só. Então, eu tenho 54.000 calorias fornecidas para o corpo mudar seu estado físico. Então, veja. Já temos aqui 19.000. Daqui até aqui eu forneci 54.000. Então a conta é 54.000 mais 19.000. Vamos fazer a conta aqui. Mais 19. 73.000. Aqui eu já bati 73.000. 73.000. Agora, quando a água toda virou gás, eu tenho que saber esse calor aqui porque a questão fala, ó. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 em vapor a 120? Bom, então eu tenho que calcular aqui de 100 até 120 quanto que eu forneci de calor, né? Então vamos apagar de novo. Nosso último trecho aqui de cálculo, trecho 5. Veja, daqui até aqui é só gás. Não está mudando o estado físico, mas está mudando a temperatura. Então, nosso trecho 5 pressupõe uma equação de quantidade de calor sensível, que é igual a mc delta θ. Então, quantidade 5 vai ser calculada como? Massa, que virou vapor, 100. Calor específico do vapor, 0,48. Então, 0,48 vezes variação de temperatura. Vamos ver, final 120, inicial 100. Então, 120 menos 100, 20. Daqui até aqui, ó, variamos de temperatura, 20. Então, quantidade de calor será quanto? 100 vezes 0,48 é 48. Vezes 20, certo? Então, a conta aí fica 48 vezes 20, 960. Portanto, a nossa quantidade de calor 5 é 960 calorias. Portanto, pessoal, aqui que eu tenho 960 calorias é aqui, né? Ó. Eu já tinha aqui 73.000. 73.000 mais 960, 73.960 é a quantidade de calor total, que foi a pergunta da questão, que eu tive que fornecer. E o diagrama está representado aí para vocês, trecho a trecho, cálculo por cálculo. Tudo bem, galera? Bom, então a aula de hoje fica por aqui. Espero que tenha ficado clara a ideia de diagrama de aquecimento, né? Identificação de qual calor eu estou usando, qual é o estado físico que aquele corpo se encontra. Galera, obrigado pela atenção de todos. Saibam que eu estou morrendo de saudade, tá? Um beijo. Tchau para todo mundo.